Minha empresa quebrou e perdi minha casa e meu carro da noite para o dia. Fui à casa da minha filha, com a esperança de ficar alguns dias. Ela disse: "Mamãe, meu marido não se sente confortável com você aqui." Naquela noite dormi no meu carro. Na manhã seguinte, uma faxineira me ligou. Disse que seu empregador, um multibilionário à beira da morte, havia solicitado me ver antes de assinar seu testamento. Quando vi o que tinha no papel, fiquei pálida. Eu sempre achei que conhecia bem o sabor da queda. Afinal, viver 68 anos é também colecionar tombos, cicatrizes, recomeços, dores, perdas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi naquele mês. Aconteceu tudo como se o destino tivesse pressa em me derrubar. Da noite para o dia, minha empresa, construída com décadas de suor, simplesmente desmoronou. Fornecedores quebraram contratos. Um cliente principal declarou falência. Dívidas que eu não sabia que existiam apareceram como fantasmas no meu extrato. Meu escritório foi tomado, contas bloqueadas e minhas economias, aquelas que eu guardava pensando em um futuro tranquilo, evaporaram como se nunca tivessem existido. E como se a vida tivesse achado pouco, veio o golpe final. Eu perdi minha casa. Minha casa, meu refúgio, o único lugar onde eu ainda me sentia inteira. Assinei os papéis quase sem sentir meus dedos. Assinei como quem sela o próprio fim. Quando saí de lá, levando 2 malas velhas que pareciam mais pesadas do que eu, me peguei pensando na minha filha. Ela vai me acolher. É só por uns dias. É minha menina. Eu acreditava nisso. Acreditava na sinceridade dos abraços, das risadas compartilhadas, das conversas de domingo. Acreditava que quando a vida me apertasse, ela seria meu porto seguro. Mas eu estava enganada. Muito enganada. Cheguei à casa dela com o coração cheio de esperança. Bati a porta com as mãos tremendo. Cansaço, fome, dor emocional, tudo misturado. Ela abriu a porta sorrindo. Um sorriso rápido, nervoso. Em seguida, olhou por cima do ombro, como se verificasse se alguém estava vendo. "Mamãe", disse, apertando meus braços rapidamente. Que surpresa! Suor frio escorreu pelo meu pescoço. Surpresa, não era isso que eu esperava ouvir. "Filha", minha voz falhou. "Eu preciso de alguns dias, só alguns. Estou sem casa, sem empresa, sem nada. Preciso me orientar, só isso." Ela respirou fundo. Tocou meu braço como quem toca algo que não quer segurar. "Eu entendo, mãe. Eu entendo mesmo. Mas nunca traz coisa boa. Meu marido não se sente confortável com você aqui." Meus ouvidos uniram. "Como assim?" Ela desviou o olhar. "Ele acha que você precisa de um espaço para se reorganizar. E aqui não é o ambiente ideal. Ele está muito estressado com o trabalho. Sabe como é homem?" Não, eu não sabia. E mesmo sem saber, eu senti minha alma se enrugar. "Filha", minha voz estava fraca. "Eu não tenho para onde ir esta noite." Ela mordeu o lábio inferior. "Mamãe, não faz assim. Eu posso te ajudar com dinheiro depois. Mas aqui, hoje, não dá." Eu fiquei olhando para ela por longos segundos. A mulher que eu gerei, que eu amamentei, que eu ensinei a andar, a falar, a enfrentar. A mulher para quem eu sempre disse: "Você nunca estará sozinha." E ali ela me deixava só, para não incomodar o marido. Meu coração quebrava, mas eu ainda consegui perguntar: "Só por uma noite?" Ela hesitou por alguns segundos que pareceram séculos, e então balançou a cabeça. "Não posso, mãe. Me desculpa." Eu senti um buraco abrir dentro de mim, mas não chorei. Não na frente dela. Segurei as malas com firmeza, respirei fundo e disse: "Está tudo bem, eu entendo." Mentira, eu não entendia nada. Mas fui embora com dignidade, como sempre fiz na vida. Meu carro estava estacionado na rua. Um carro velho que eu ainda não tinha perdido porque o banco não tivera tempo de tomar. Entrei, coloquei as malas no banco de trás e sentei ao volante como se sentasse dentro da minha própria derrota. A noite estava fria. A rua vazia. O silêncio pesava sobre meus ombros como um cobertor úmido. E ali, naquele banco duro, eu desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei por perder minha casa, por perder minha empresa, por perder minha filha, por perder a imagem que eu tinha de família. E chorei ainda mais quando percebi que eu não tinha mais ninguém. Quando finalmente me permiti respirar,
Já era madrugada, e eu adormeci ali, encolhida dentro do carro, abraçada em mim mesma, como quem tenta impedir que o mundo a leve inteira. O amanhecer bateu no vidro do carro com força demais. Meus olhos estavam inchados, minha coluna doía. Meu coração parecia um vidro trincado. Eu jurei para mim mesma naquele instante: você vai se levantar, Etelvina, nem que seja sozinha. E justo quando abri a porta para sair, meu telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi com receio. Alô? Uma voz feminina, simples, meiga, respondeu. Dona Etelvina, a senhora é a empresária da antiga Flor de Sal? Meu coração apertou. Sim. Quem fala? É a Cida. Eu trabalhava como faxineira em um dos escritórios onde a senhora prestava serviço. Desculpe ligar assim, mas aconteceu uma coisa. Minha respiração se prendeu. O que foi, minha filha? Meu patrão. Ela hesitou. Ele está à beira da morte, um multibilionário, daqueles que ninguém chega perto sem autorização. Ele pediu, especificamente, para ver a senhora. Me ver? Perguntei confusa. Por quê? A voz dela ficou ainda mais nervosa. Ele disse que só assina o testamento depois de falar com a senhora. Disse que a senhora sabe a verdade e que é a única pessoa em quem ele confia neste momento. Meu coração deu um salto. Que verdade? Do outro lado, silêncio. Depois, a voz da moça ficou baixa, quase um sussurro. Eu acho melhor a senhora vir ver. Eu vi o que está escrito no testamento. E quando vi, fiquei pálida. Eu me ajeitei no banco tentando entender. O que, exatamente, está escrito? Mas antes que ela respondesse, ouvi outra voz ao fundo. Uma voz masculina forte, provavelmente de enfermeiro ou assistente. Ela voltou ao telefone, apressada. Dona Etelvina, por favor, venha. Ele disse que não tem muito tempo. E desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, tremendo. Um multibilionário, à beira da morte, querendo me ver, antes de assinar o testamento. E dizendo que eu sabia a verdade. Mas eu não sabia nada. Nada além do caos da minha própria vida. Eu respirei fundo. E naquele instante, sem nem saber porquê, senti que minha vida estava prestes a mudar de novo. Só que dessa vez, para um caminho que eu jamais poderia imaginar. O celular ainda estava em minha mão quando a ligação caiu. Meus dedos tremiam, meus pensamentos corriam como cavalos assustados. Um multibilionário, alguém que eu nunca tinha visto, alguém que vivia num mundo completamente distante do meu, queria me ver antes de assinar o testamento e dizia que eu sabia a verdade. Mas, que verdade? Eu não sabia qual era o passado daquele homem, muito menos os segredos que cercavam sua fortuna. E mesmo que soubesse, por que eu? Estava ali, dentro do carro, sem casa, sem rumo, com 2 malas velhas no banco de trás, e de repente eu era chamada para algo que parecia maior do que tudo que eu tinha vivido até então. Por alguns segundos vacilei. A dor da rejeição da minha filha ainda pulsava como uma ferida aberta. Eu me sentia frágil, pequena, quase invisível. Mas dentro dessa fragilidade havia um fio de coragem, um fio que não tinha sido arrancado nem nos meus piores dias. Ajustei meus cabelos no retrovisor, tentando ao menos parecer um pouco mais digna do que me sentia. Vamos, Etelvina, murmurei para mim mesma. Se a vida fechou todas as portas, talvez esteja abrindo uma janela estranha, misteriosa, mas sua. Liguei o carro e antes de dirigir, respirei fundo. Aquela decisão mudaria tudo, eu sentia. O endereço enviado por mensagem me levou a uma região da cidade que eu só conhecia por reportagens. Mansões enormes, alambrados que pareciam muros de fortalezas, carros de luxo que custavam mais do que minha antiga empresa inteira. Quando parei diante do portão de ferro, uma moça de uniforme simples me aguardava do lado de dentro. Era a Cida. Ela correu até mim assim que o segurança autorizou minha entrada. Ainda bem que a senhora veio, ela disse, aflita. Ele pediu várias vezes pelo seu nome desde madrugada. Está muito fraco, mas não quer partir sem falar com a senhora. Eu tentava acompanhar seus passos rápidos enquanto atravessávamos aquele jardim imenso, cheio de palmeiras altas, esculturas de mármore e fontes que jorravam água cristalina. Tudo ali parecia surreal, quase excessivo. Era o tipo de riqueza que a gente não consegue processar de primeira. Mas, Cida, eu continuo sem entender. Falei. Quem é esse homem? Eu nunca trabalhei para ele.
Nunca o conheci. Como ele sabe meu nome? Ela respirou fundo, nervosa. Eu não sei tudo, mas ouvi algumas conversas. Ele anda obcecado com algumas histórias antigas. E quando descobriu que estava com pouco tempo de vida, decidiu corrigir erros do passado, segundo ele. E parece que a senhora tem ligação com um desses erros. Meu estômago revirou. Eu? Ela assentiu. É o que ele diz. Entramos pela porta principal da mansão. A casa era silenciosa, assustadoramente silenciosa. As luzes eram mornas, as paredes cobertas por quadros antigos e muito caros. O ar tinha cheiro de remédio, perfume amadeirado e despedida. Conforme caminhávamos por aquele corredor enorme, senti algo dentro de mim se contorcer. Uma mistura de medo, curiosidade e um estranho pressentimento. A Cida parou diante de uma porta branca, maciça. Ele está aqui. Ela respirou fundo. Ele pediu que ninguém mais entrasse, a não ser a senhora, e pediu para trazer isso. Ela me entregou uma pasta fina, azul marinho. O testamento? Segurei a pasta. Meu coração acelerou tanto que parecia bater no pescoço. Ele quer que eu veja? Ele quer que a senhora entenda. Ele disse essa palavra várias vezes. Ela precisa entender, antes de tudo. Engoli seco. A Cida abriu a porta com cuidado. E ali estava ele. O quarto era amplo, mas abafado. As cortinas semi-abertas deixavam a luz da manhã iluminar parcialmente o ambiente. Os aparelhos médicos emitiam bips espaçados. Um cheiro agridoce de remédio tomava o ar. No centro de tudo, deitado em uma cama ajustável, estava o multibilionário. Magro, muito magro. A pele marcada pela idade e pela doença. O rosto encovado, mas ainda imponente. Os olhos fundos, porém vivos. Inconvenientemente vivos para um homem à beira da morte. Quando me viu, ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas cheio de intenção. Você veio, ele murmurou, a voz rouca. Dei alguns passos hesitantes. O senhor me chamou? Mas eu não sei quem o senhor é. Ele fechou os olhos por um instante, como se reunisse forças, e então respondeu. Sabe sim. Apenas não lembra ainda. Aquela frase me atravessou como um raio. Eu saberia? De onde? Procurei na minha memória. Infância, adolescência, juventude, fase adulta, mas nada. Nenhum rosto parecido. Nenhuma lembrança que se conectasse com aquele homem. Eu não o conheço, repeti, quase pedindo que ele me confirmasse isso. Mas ele balançou a cabeça negativamente. Você conhece a verdade. Eu sou apenas parte dela. Comecei a suar frio. Ele apontou com dificuldade para a pasta que eu carregava. Abra, por favor. Minhas mãos tremiam enquanto eu deslizava o metal da presilha. O cheiro do papel antigo subiu. E então, quando vi o que estava escrito, senti o sangue deixar meu rosto. Fiquei pálida, muito pálida. Porque meu nome estava ali, no testamento, em negrito, como a principal beneficiária. E logo abaixo, com letras menores, porém igualmente visíveis, por motivo que ela desconhece. Meus joelhos quase falharam. Olhei para ele atônita. Eu não estou entendendo por que meu nome está aqui. Por que eu receberia isso? Ele me encarou com uma mistura de dor e culpa. E então disse, com a voz mais firme que conseguiu produzir. Porque eu devo isso a você. E devo desde antes de você nascer. O quê? Murmurei. Meu coração parou. E foi nesse momento que ele completou. Dona Etelvina, a senhora é filha da pessoa que eu destruí no passado. E eu vou reparar isso agora. A pasta escorregou da minha mão. Meu mundo rodou. E ali, diante de mim, o multibilionário revelou. Eu conheci sua mãe. Eu dei um passo para trás, sentindo a respiração travar. A minha mãe morreu há 40 anos, respondi, tentando recuperar o fôlego. Ele fechou os olhos como se carregasse o peso de décadas. Eu sei, e a culpa vai morrer comigo. Meu estômago se embrulhou. O senhor está dizendo que fez algo contra minha mãe? Ele me olhou, e naquele olhar havia um pedido de perdão tão profundo que parecia vir das profundezas de toda a vida que ele viveu. E então, com a voz falhando, ele sussurrou. Sua mãe perdeu tudo por minha causa, como você perdeu agora. A história se repetiu, porque eu nunca contei a verdade. Minhas pernas tremeram,
Minha garganta ardia. O Senhor destruiu a vida da minha mãe? Ele assentiu e completou. E agora, antes de morrer, quero devolver tudo. Tudo que tirei dela. Tudo que pertence à sua família. Tudo que deveria ter sido seu desde o começo. Aquela foi a última frase antes dele começar a tossir, fraco, exausto, lutando contra a dor. A verdade inteira, sobre minha mãe, sobre ele, sobre mim, estava prestes a ser revelada, e minha vida, naquele instante, mudou para sempre. As últimas palavras dele ficaram ecoando na minha mente como um trovão silencioso. Sua mãe perdeu tudo por minha causa. A história se repetiu. Quero devolver o que era dela, o que deveria ter sido seu. Eu fiquei parada, imóvel, como se o chão sob meus pés tivesse desaparecido. Meu corpo tremia sem que eu conseguisse controlar. Minha boca secou. Senti o quarto ficar maior, mais distante, como se eu estivesse dentro de um túnel e aquela voz fosse a única coisa real no mundo. O multibilionário, frágil e curvado em sua cama, continuou tossindo, lutando para respirar. Cida correu para ajeitar os travesseiros atrás de suas costas, enquanto eu tentava processar tudo aquilo. Por favor, ele murmurou. Não vá, eu preciso contar tudo. Eu não vou sair daqui, respondi, mesmo com a voz embargada. O senhor vai me explicar o que significa isso. Ele respirou fundo. O ar entrava como ferro, saía como dor. E então começou. Sua mãe, ele disse, chamava-se Dirce, não era? Meu coração parou. Ninguém falava o nome da minha mãe há décadas. Quase ninguém sequer sabia que ela existiu. Ela morreu jovem, em silêncio, e levou suas dores com ela. Sim, respondi, com um aperto forte no peito. Dirce era minha mãe. Ele sorriu tristemente. Ela era a mulher mais íntegra que já conheci. Forte, justa, trabalhadora. Nunca imaginei que um dia pagaria o preço por tê-la destruído. Eu engoli seco. O senhor a destruiu? Perguntei, ainda sem acreditar. Ele fechou os olhos, envergonhado, e a história começou a se desenrolar diante de mim como um filme que eu nunca soube que existia. Eu era jovem, muito jovem, ele começou, ambicioso, arrogante, achava que estava acima de tudo e de todos. Trabalhava na antiga cooperativa financeira da cidade como assistente administrativo. Era o início da minha carreira. Eu queria subir, crescer, ser alguém. Eu permanecia em silêncio. Aquela confissão não era sobre mim, ainda. Era sobre ele e sobre a mulher que me trouxe ao mundo. Um dia, ele continuou, sua mãe, que trabalhava como contadora, descobriu um erro nas planilhas. Um erro grave, um desvio de verba que eu tinha ajudado a encobrir. Eu fazia parte de um esquema comandado por gente que hoje chama isso de negócios, mas na época era roubo mesmo. Eu estava deslumbrado demais para perceber o tamanho do mal que fazia. Minha respiração ficou curta. Eu jamais imaginaria minha mãe envolvida com algo assim. Ela era honesta. Honesta ao ponto de perder clientes porque se recusava a mentir em notas fiscais. Ele continuou com dor. Sua mãe reuniu as provas e me confrontou. Disse que me daria 24 horas para confessar. Caso contrário, ela levaria tudo ao conselho da cooperativa. E eu me desesperei. Eu senti um frio profundo atravessando meu peito. O que o senhor fez? Perguntei, temendo a resposta. Ele engoliu seco. Eu virei o conselho contra ela. Meu mundo desabou. Eu disse que ela tinha inventado as acusações para se proteger de erros próprios, que ela manipulava números, que era emocional, que não era confiável. Senti minhas mãos formigarem. E eles acreditaram, ele murmurou, porque naquela época eu era querido pelos diretores. Eles gostavam de mim. Eu era jovem, educado, promissor. E ela era só uma mulher tentando defender aquilo que era certo. Uma mulher sozinha. Uma pontada de dor subiu pela minha garganta. Eles a demitiram, continuei, com a voz falhando, recordando as poucas memórias que eu tinha da minha mãe, sempre cansada, sempre triste. E ela nunca explicou o porquê. Eu era pequena, mas lembro de vê-la chorando escondida por anos. Ele assentiu. Depois, colocaram seu nome numa lista de profissionais não recomendados. Ela não conseguia emprego em lugar nenhum. Fui eu quem entregou o documento final. Eu causei isso. Ela tentou, eu continuei, sentindo a voz embargada. Tentou de tudo, mas ninguém queria contratá-la. Eu achava que era azar.
Nunca imaginei que tinha havido uma conspiração. Ele olhou para mim com olhos marejados. A culpa me perseguiu por toda a vida. Sempre que eu fechava os olhos, via sua mãe. E quando ouvi que ela morreu cedo, destruída pelo peso de tudo aquilo, eu percebi o tamanho do meu pecado. Senti lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. Não chorei de ódio, chorei de dor. Dor pela história que eu nunca soube, pela mulher que me criou com dignidade, mesmo quando o mundo a esmagava. Ele continuou. Quando construí minha fortuna anos depois, uma fortuna que só foi possível porque aceitei subir no esquema daquela cooperativa, prometi que antes de morrer repararia o que fiz. Engoli seco. Por isso meu nome está no testamento? Ele assentiu. Sim, quero devolver tudo o que tirei dela. Quero que você viva o que ela não conseguiu. Quero paz. Minha visão ficou turva. Um misto de revolta, tristeza e choque se misturava dentro de mim como tempestade. Mas então, de repente, ele fez um gesto fraco com a mão. Mas Etelvina, sua voz ficou ainda mais baixa. Existe algo que você ainda não sabe. Algo que não está no testamento. Algo que sua mãe tentou proteger até o fim. Meu coração disparou. O quê? Ele respirou fundo, tossiu e com muita dificuldade disse: Você não perdeu tudo agora por acaso. Alguém repetiu a história dela. Alguém fez com você o que me viu fazer com sua mãe. Minha pele gelou. Como assim? Quem? Ele fechou os olhos e murmurou. A mesma pessoa que destruiu sua empresa foi quem me procurou, dizendo que você não precisava receber nada. Alguém que deveria te amar. Meu corpo tremeu. Quem? Ele virou o rosto devagar, me encarou e disse: Sua filha. Senti meu mundo desabar, minha alma tremer. Antes que eu pudesse responder, Cida entrou em pânico. Ele está passando mal. Doutor! Doutor! E naquele caos, aparelhos apitando, enfermeiros correndo, a vida escapando dele diante de mim, as últimas palavras que ele conseguiu dizer foram: Ela assinou para te tirar de tudo. Fiquei ali, em choque absoluto, sem chão, sem ar. Minha filha, minha própria filha. O multibilionário foi atendido rapidamente, mas caiu em semiconsciência. E eu percebi que a verdade tinha acabado de abrir a porta mais dolorosa da minha vida. A sala explodiu em movimentos rápidos. Enfermeiros correram. Aparelhos apitaram. A luz branca pareceu ficar mais forte, mais dura, mais cruel. E eu, ali, de pé à beira da cama daquele homem que carregava décadas de culpa, não conseguia me mover. A palavra que ele dissera ecoava dentro de mim como um trovão partindo minha alma ao meio. Sua filha. Minha filha. A mesma que tinha fechado a porta na minha cara na noite anterior. A mesma que me deixou dormir dentro de um carro porque o marido não se sentia confortável. A mesma que eu gerei com dor e amor, que eu protegi do mundo, que eu criava memórias achando que eram eternas. Minha filha. Eu queria negar, queria expulsar aquela ideia do meu peito como se fosse um veneno. Queria dizer que era delírio, confusão, erro, mentira. Mas não era. A expressão dele antes de perder a consciência era nítida, clara, dolorosa. Era o rosto de alguém que precisava contar a verdade antes que a morte o levasse. E ele contou. A equipe médica pediu que eu me afastasse enquanto tentavam estabilizá-lo. Cida me puxou gentilmente pelo braço, me levando até o corredor. A porta se fechou atrás de nós e eu simplesmente desmoronei. Não chorei alto, não fiz escândalo, não desabei no chão. Meu corpo congelou, meu peito apertou, minha respiração ficou curta e o mundo deixou de fazer sentido. Cida percebeu na hora. Dona Etelvina, a senhora quer sentar? Mas eu mal respondi. Ele disse que minha filha... Minha voz falhava como se cada palavra fosse um corte, que ela tirou tudo de mim. Cida me abraçou, surpresa. Eu não sabia disso, dona. Juro, eu só ouvi que alguém tentou impedir que o nome da senhora fosse incluído no testamento. Mas não imaginava que fosse alguém da própria família. Meu estômago embrulhou. Ela assinou algo contra mim. Eu repetia a frase como se tentasse digeri-la, mas ela só ficava mais amarga. Cida segurou minhas mãos. Não tire conclusões agora, dona Etelvina. Vamos esperar ele acordar. Ele vai explicar melhor.
mas eu conhecia o peso daquelas últimas palavras. Eu sabia que eram verdade e, acima de tudo, eu sabia que minha filha tinha mudado. Há anos, pequenas coisas, sutis, silenciosas, já apontavam para isso. A forma como ela falava do meu jeito antigo de trabalhar, como reclamava que eu não modernizava a empresa, como dizia que eu atrapalhava o sonho dela de uma vida melhor, como aceitava cada vez mais as opiniões do marido, um homem frio, calculista, que sempre me olhou como se eu fosse um incômodo. E agora eu via tudo com clareza cruel. Ela não havia fechado a porta para mim só por influência dele. Havia fechado porque eu já não servia aos planos dela. Por alguns minutos fiquei ali olhando para minhas mãos, mãos que construíram uma casa, uma empresa, uma família, e que agora tremiam como se fossem feitas de papel, até que a porta do quarto abriu. Um médico saiu ajeitando os óculos. Ele está estável por enquanto, disse com a voz profissional. Mas precisa de descanso. A senhora poderá vê-lo em breve, mas sem perguntas difíceis agora. Ele está muito debilitado. Eu assenti, ainda atordoada. Doutor, ele disse coisas muito graves. Imagino. O médico olhou para mim com delicadeza. Doentes em estado terminal tendem a querer se despedir de suas pendências. Às vezes confessam segredos que guardaram a vida inteira. E então acrescentou. Foi por isso que ele pediu especificamente pela senhora. Ele precisava limpar a própria consciência. Aquilo caiu sobre mim como uma pedra. Eu era o último elo entre ele e o perdão dele mesmo. Eu era a peça que faltava para fechar uma história iniciada antes do meu nascimento. Respirei fundo. Quando posso entrar novamente? Em alguns minutos, dona. Vamos só ajustar a medicação. Ele se afastou pelo corredor. Cida colocou a mão no meu ombro. Dona Etelvina, eu sei que dói. Mas eu prometo, ele vai explicar, ele quer reparar. Ele não chamaria a senhora se não tivesse um propósito enorme nisso. Eu fechei os olhos, mas o pensamento que me corroía era outro. Minha filha me traiu. E quanto mais eu pensava, mais os detalhes se encaixavam, como peças de um quebra-cabeça que sempre esteve diante de mim, mas que eu nunca quis montar. De repente, senti uma vibração no bolso. Meu celular. Peguei uma mensagem da minha filha. Mãe, desculpa pela noite de ontem. Foi tudo muito rápido. Outra mensagem. O fulano está estressado e ficou chateado com a situação, mas eu queria saber se você está bem. Outra. Mãe, você está onde? Engoli seco. Não respondi. Mais uma mensagem chegou. Mãe, a senhora não assinou nenhum documento estranho, né? Nada sobre empresa, casa ou herança. Me avise, por favor. Meu coração disparou. Herança? Eu não tinha dito nada. Nada. Minha mão começou a tremer. Cida percebeu. O que foi? Virei o celular para ela ver. Ela franziu o senho. Mas como ela soube? Exatamente a pergunta que martelava minha cabeça. Como minha filha sabia, naquela manhã, que eu poderia ter relação com um testamento? Como sabia que havia documentos envolvidos? A resposta veio como um estalo, fria e dolorosa. Ela já sabia. Ela sempre soube. Ela estava envolvida desde o começo. E naquele instante, uma voz fria dentro de mim sussurrou. Ela não queria você lá ontem porque precisava te afastar, porque você atrapalhava os planos dela. Segurei o telefone com força. Cida, falei com a voz trêmula, me diga a verdade. Quem tentou impedir que meu nome fosse incluído no testamento? Cida engoliu seco. Eu ouvi apenas pedaços. Não vi assinatura, não sei o nome inteiro. Mas ouvi quando um advogado mencionou algo como retirar a beneficiária original por pedido de familiar direto. Meu peito ardeu. Familiar direto? Foi o que ouvi, ela confirmou. Meus olhos se encheram de lágrimas. O corredor parecia girar. Eu me apoiei na parede e sussurrei. Minha filha quis me apagar da vida dele. Como eu fui apagada da vida da minha mãe. Naquele momento, uma dor profunda, ancestral, atravessou meu corpo. Era como se a história da minha mãe estivesse se repetindo dentro de mim. E eu soube, não era coincidência. Era um ciclo de injustiça, um ciclo que eu seria obrigada a quebrar. Dona Etelvina, Cida sussurrou, com os olhos marejados. O que a senhora vai fazer? Eu respirei fundo, me levantei devagar e respondi. Vou ouvir toda a verdade. E quando eu souber tudo,
ninguém jamais vai me tirar o que é meu outra vez. Antes de continuar, deixe-me pedir um favor do fundo do coração. Se você gosta desse tipo de história, profunda, dramática, cheia de reviravoltas e ensinamentos, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda demais para continuarmos trazendo relatos como este. Obrigada por apoiar nosso trabalho. Fiquei alguns minutos parada no corredor, tentando recompor minha respiração. Eu me sentia como alguém que tinha levado um soco na alma. Tão forte, tão inesperado, que meu corpo não sabia como reagir. Minha filha. Minha própria filha. Eu repetia isso dentro de mim, como se dissesse para compreender, para aceitar, para digerir. Mas não adiantava. Cada vez que a frase ecoava, doía mais. Os passos de Cida se aproximaram devagar. Dona Etelvina, se a senhora quiser um copo d'água... Balancei a cabeça. Não, eu quero... respostas. E somente um homem poderia me dar essas respostas. O mesmo que estava naquele quarto, a poucos metros, preso entre a vida e a morte. O multibilionário que destruiu minha mãe e que agora dizia que minha filha tentava destruir a mim. O médico autorizou minha entrada no quarto novamente. Ele estava mais estável, mas muito fraco. Parecia ter envelhecido mais 10 anos nos últimos 15 minutos. Me aproximei devagar. Eu voltei, murmurei. Ele abriu os olhos com esforço. Eu sabia que você voltaria... Sentei na cadeira ao lado da cama. Meu coração ainda doía de formas que eu não sabia descrever. O senhor disse que alguém repetiu com a minha mãe o que repetiram comigo, e que essa pessoa era minha filha. Ele fechou os olhos, como quem revisita pecados. Eu lamento. Mais do que posso expressar, mas sim, é verdade. Engoli seco. Diga tudo, por favor. Ele respirou fundo, como se cada palavra exigisse força que ele já não tinha. Sua filha esteve aqui, antes de você. Ela procurou meu advogado, disse que a senhora estava passando por problemas mentais, que não tinha mais condições de administrar patrimônio algum e que qualquer herança deixada para a senhora acabaria nas mãos de terceiros. Meu corpo gelou. Problemas mentais? Sussurrei, quase sem voz. Ele assentiu. Disse que a senhora estava instável, que sua empresa havia quebrado porque a senhora estava desorientada e precisava ser protegida de si mesma. Ela quis convencê-los de que você não deveria ter acesso a nada. Senti uma dor profunda no peito, uma dor que não vinha do presente, vinha de décadas atrás. Minha mãe, minha doce e sofrida mãe, também foi desacreditada, humilhada, apagada. E agora, minha própria filha fazia o mesmo comigo. Mas por quê? Perguntei, sentindo minhas entranhas tremendo. Por que ela faria isso comigo? Ele fechou os olhos, respirou fundo e respondeu. Dinheiro muda as pessoas. E sua filha parece ter sido moldada por alguém. Um marido muito inteligente, mas sem escrúpulos. Meu coração apertou tanto que doeu respirar. Ele, meu genro, falou de mim também? Foi ele quem começou tudo, respondeu o bilionário. Ele estava convencido de que a senhora se tornaria um problema financeiro para eles. E quando soube que eu buscava alguém que tivesse ligação com o passado, ele percebeu que a senhora poderia estar prestes a receber algo grande. Eu engoli seco. Eles sabiam do testamento? Ele abriu os olhos e olhou direto nos meus. Sim, antes mesmo de você saber. Minha pele arrepiou inteira. Ele, o marido da sua filha, me procurou há 6 meses. Disse que estava preocupado com a estabilidade da família, que era melhor deixar sua filha como beneficiária, não você. Eu segurei o braço da cadeira, sentindo o peso da verdade me esmagando. 6 meses. 6 meses antes de minha empresa quebrar. 6 meses antes de eu perder minha casa. 6 meses antes de tudo desmoronar. Tudo começou, antes de eu perceber. Ele continuou. E depois, sua empresa começou a enfrentar problemas muito específicos. Problemas que, segundo meus advogados, poderiam ter sido provocados por uma pessoa com acesso privilegiado às suas contas. Arregalei os olhos. Privilegiado? Como? Quem tinha acesso? Ele respirou fundo. Aqueles que você tinha autorizado a assinar documentos por confiar demais. Eu senti o chão desaparecer. Eu tinha uma pessoa assim. Uma pessoa a quem dei acesso total, porque era família. Minha filha. Senti o mundo girar. Minha pressão baixou.
Foi preciso me segurar na beira da cama para não cair. Ele estendeu a mão trêmula e tocou a minha. Me perdoe por ter permitido que isso acontecesse com você. Eu não sabia que sua filha, que ela seria capaz de repetir minha própria covardia. Minhas lágrimas escorreram, silenciosas. Eu não estava chorando apenas por mim. Chorava pela minha mãe, pelo que ela sofreu sem nunca poder se defender, pela vida que lhe foi arrancada, pelo silêncio que engoliu sua dor. E agora, a história batia na minha porta com a mesma crueldade. Eu enxuguei o rosto com a ponta dos dedos e perguntei: "O senhor tem provas do que está dizendo?" Ele apontou com dificuldade para uma gaveta da mesinha ao lado. "Lá, tudo o que você precisa. Documentos, registros, assinaturas, eu guardei, porque sabia que um dia você viria." Meu coração acelerou. Abri a gaveta. Minha mão tocou uma pequena pasta preta, grossa, cheia de papéis, e assim que a abri, meu mundo mudou de novo. Ali estavam prints de e-mails, notas fiscais alteradas, transações estranhas vinculadas ao CNPJ da minha empresa, documentos assinados em meu nome, mas que não eram meus pedidos de empréstimos que eu nunca fiz, e, principalmente, assinaturas falsas feitas com minha caligrafia imitada. Meu corpo inteiro arrepiou. E no topo da pilha, um papel me perfurou a alma. Um pedido oficial enviado ao advogado do bilionário solicitando que meu nome fosse removido como beneficiária. Remetente, minha filha. Senti o chão sumir. Senti meu coração sangrar. Senti a injustiça pulsar nos meus ossos, como um veneno antigo. Fechei a pasta com tanta força que minhas mãos doeram. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo diferente dentro de mim. Não era tristeza. Não era desespero. Era um fio de aço. Algo despertou dentro de mim. Eu pensei na minha mãe. Pensei na injustiça que ela sofreu. Pensei na injustiça que eu estava sofrendo agora. E prometi, silenciosamente: "Mamãe, eu vou quebrar esse ciclo. Eu não serei destruída como você foi. Eu vou lutar. E a verdade vai vir à tona, doa a quem doer." Quando levantei os olhos, o bilionário me observava, e com sua voz fraca, mas firme, ele disse: "Etelvina, a partir deste momento, você não é mais vítima." "Como assim?" Ele respirou com dificuldade, segurando minha mão. "Porque tudo está nas suas mãos agora." As palavras dele ecoaram dentro de mim como um mantra que eu nunca tinha escutado antes. "A partir deste momento, você não é mais vítima." Eu fiquei ali, segurando aquela pasta preta como se segurasse uma herança invisível. Uma herança não de dinheiro, mas de verdade. E talvez de reparação. O bilionário respirou fundo, o ar entrando com dificuldade em seus pulmões enfraquecidos. Mesmo assim, seus olhos, fundos, mas lúcidos, permaneciam fixos nos meus. "Etelvina", ele murmurou, "você precisa ser forte agora. O que está nessa pasta muda tudo." Eu mal conseguia engolir seco. Era como se minha garganta estivesse bloqueada pelo peso daquela revelação. Como se minha alma ainda tentasse entender por que a vida decidira reviver em mim o trauma que destruiu minha mãe. "Eu ainda não consigo acreditar", respondi com a voz trêmula. "Minha filha, minha própria filha." O homem fechou os olhos por um instante. "Ela não é má", ele disse com esforço, "mas é fraca. E pessoas fracas, quando influenciadas pelas pessoas erradas, cometem injustiças terríveis." A imagem do marido dela veio imediatamente à minha mente. Aquele olhar frio, distante, aquele jeito educado demais, calculado demais, sempre me observando como se eu fosse um problema ambulante. Um arrepio percorreu minha espinha. "Ele", sussurrei, "o marido da minha filha, tem envolvimento nisso, não tem?" O bilionário abriu os olhos outra vez. Ele foi o articulador. Ela apenas cedeu. Mas ambos sabiam o que estavam fazendo. Meu peito se apertou. Não era só uma traição. Era um pacto. Um pacto feito às minhas costas, com meu nome, com minha vida, com meu futuro. Fechei os olhos por um instante, tentando conter a dor que parecia pulsar dentro de mim como algo vivo. E então respirei fundo. "Por que o senhor guardou tudo isso?" perguntei. "Por que não denunciou? Por que não tentou reparar antes?" Ele tossiu. A tosse rasgou o silêncio do quarto como uma lâmina. "Porque fui covarde", respondeu,
com sinceridade esmagadora. Passei a vida inteira escondendo o que fiz à sua mãe. E quanto mais minha fortuna crescia, mais medo eu tinha de perder tudo se a verdade viesse à tona. Então guardei. Empurrei para dentro e me convenci de que, um dia, encontraria a forma certa de reparar. E encontrou agora? Perguntei com a voz baixa. Ele assentiu. Sim, porque estou morrendo. E quando a morte se aproxima, ela limpa nossos olhos. Enxerga-se o que realmente importa. Olhou profundamente dentro de mim, como se buscasse perdão antes mesmo de pedi-lo. Etelvina, eu não tive coragem de consertar o passado enquanto sua mãe estava viva, mas posso garantir que sua história não terminará como a dela, não enquanto eu respirando, nem depois. Eu senti minhas lágrimas caindo, mas não eram lágrimas apenas de dor. Eram de libertação, de raiva silenciosa, de força nascendo dentro de mim sem pedir permissão. O médico entrou no quarto novamente. Precisamos ajustar a medicação, informou. Ele precisa descansar agora. Mas o bilionário levantou a mão, pedindo apenas mais um instante. Deixe-nos terminar, disse ele, com surpreendente firmeza. O médico hesitou, mas concordou. Fechou a porta, deixando-nos novamente a sós. O bilionário virou o rosto em minha direção. Etelvina, você deve tomar cuidado agora. Meu estômago revirou. Cuidado? Com quem? Ele respirou fundo. Com sua filha e principalmente com o marido dela. Minha respiração travou. Ele continuou. Eles sabem que você está aqui. Sabem que meu testamento está sendo revisado. Sabem que você não está fora disso como eles queriam. Eu murmurei. Ela me mandou mensagem hoje, perguntando se eu tinha assinado algum documento. Ela sabia. Ele assentiu com tristeza. Sim. Ela sabia que existia uma herança potencial, embora não soubesse os detalhes. Seu marido deduziu que a única pessoa capaz de contestar o testamento anterior era você. E por isso, tentaram destruí-la antes. Minha visão ficou turva. Tudo fazia sentido. Minha empresa começara a quebrar de forma estranha, com erros que eu não lembrava de ter cometido. Minha casa começara a atrasar prestações que eu jurava ter pago. Documentos sumiam. Contas apareciam em valores que não batiam. Eu confiava demais, talvez em quem não merecia. As peças se encaixavam como um quebra-cabeça cruel. Eles fizeram tudo isso comigo, sussurrei. Por dinheiro? Ele me olhou com pena. Pessoas fracas fazem qualquer coisa quando acreditam que dinheiro é solução ou proteção. Meu peito ardia. Não era apenas dor. Era indignação. Era injustiça. E algo dentro de mim, um fio de coragem que eu não sabia que restava, se ergueu como uma chama. Eu vou lutar, murmurei. Ele sorriu, cansado. É isso que sua mãe faria. Meu coração falhou por um instante. O senhor conheceu minha mãe bem? Perguntei. Ele sorriu triste. Sim, e vou lhe contar tudo. Amanhã, se eu ainda estiver aqui. Meu coração apertou. Por favor, pedi. Não se esforce. Não precisa dizer tudo agora. Ele balançou a cabeça. Eu preciso, porque se eu me for antes de falar, você ficará com apenas metade da verdade. E seu genro ficará com a outra metade. Meu sangue gelou. Ele é perigoso, acrescentou. Mais do que sua filha você imagina. Uma batida suave na porta. O médico entrou. Agora, realmente, precisamos que ele descanse. Eu me levantei, toquei a mão daquele homem com delicadeza e disse, com a voz firme, eu volto amanhã. E quando eu voltar, eu quero toda a verdade. Ele segurou meus dedos fracos e respondeu. Você terá. Quando saí, Cida me acompanhou até a porta. Ela me olhou, preocupada. A senhora está bem? Quer que eu chame um táxi? Quer beber uma água? Balancei a cabeça. Só preciso pensar. Não. Ela apertou minhas mãos. Não confie em ninguém, dona Etelvina. Esse homem nunca erra sobre caráter. Assenti. Caminhei até meu carro com a pasta preta pressionada contra o peito. E quando entrei, travei as portas. Meu celular vibrou novamente. Era ela, minha filha. Mãe, estou preocupada. Onde a senhora está? Podemos conversar? Pela primeira vez na vida, não reconheci minha própria filha. E foi ali, dentro do carro que virou meu refúgio, que tomei uma decisão. Eu não iria atrás dela. Não ainda, porque agora, antes de qualquer confronto, eu precisava ser estratégica. Minha mãe perdeu tudo porque confrontou sozinha. Eu não repetiria esse erro.
Eu respiraria, eu entenderia, eu reuniria provas, e quando chegasse a hora, minha filha e o marido dela descobririam exatamente quem eu sou. E no fundo da minha alma, minha mãe parecia murmurar: agora é a sua vez de renascer. Saí daquela mansão com a sensação de que o mundo havia mudado de cor. O vento parecia mais pesado, as sombras pareciam mais longas e o silêncio dentro do carro parecia gritar tudo o que eu não conseguia dizer. Eu segurei a pasta preta contra o peito como quem segura um bebê órfão, com medo que alguém aparecesse e arrancasse de mim, porque aquela pasta não era apenas um conjunto de papéis, era a história da minha mãe. Era a prova da injustiça que eu jamais soube que existiu. Era a chave para a verdade. E era a faca. Uma faca apontada para mim durante anos e que agora estava finalmente nas minhas mãos. Eu ainda sentia a frase dele queimando dentro de mim. Sua filha tentou te apagar. Eu repetia aquilo sem querer, como um eco que não desligava. Mas eu sabia que naquele momento não podia agir com o coração. Minha mãe tinha agido com o coração e foi destruída. Eu precisava agir com cabeça, com estratégia, com calma e, principalmente, em silêncio. A primeira coisa que fiz foi dirigir até um estacionamento de supermercado, um lugar movimentado, onde ninguém suspeita de nada. Estacionei o carro longe das câmeras, abaixei o banco e abri a pasta preta devagar, como quem abre uma ferida. E lá estavam elas, assinaturas falsas, e-mails que eu jamais escrevi, solicitações de contratação e cancelamento de serviços com minha assinatura falsificada, transferências misteriosas feitas a partir da minha empresa, despesas adicionadas de forma maliciosa para me levar ao colapso financeiro, documentos enviados pelo advogado do bilionário confirmando pedidos da minha família. Só um detalhe: a letra não era da minha filha, não totalmente, era dele, do marido dela. A caligrafia imitava a minha, mas a execução era firme demais, controlada demais, treinada demais. Eu reconhecia aquilo, não pela escrita em si, mas pela intenção. Era a mão de quem faz isso há muito tempo, e havia mais, muito mais. Um documento datado de 6 meses atrás. Solicitação de reavaliação da beneficiária principal, Etelvina Soares, por alegada incapacidade mental e risco financeiro. Assinatura: da minha filha. Letra: dela. Mas o texto jurídico, claramente escrito por alguém com formação em direito, era ele, o marido dela. Um frio percorreu minha coluna. Aquela não era apenas uma traição emocional. Era uma movimentação calculada, pensada, planejada. E minha filha, minha menina, foi usada. Ou pior, permitiu ser usada. Engoli seco. Fechei a pasta. E fiquei olhando para o teto do carro por vários minutos, tentando processar tudo. Até que, lentamente, uma sensação começou a crescer dentro de mim. Não era ódio, não era tristeza, era clareza. Eu finalmente enxergava. Enquanto observava pessoas indo e vindo com suas sacolas, percebi algo com nitidez brutal. Ninguém imagina a dor que carregamos dentro da alma enquanto caminhamos como se nada estivesse acontecendo. As pessoas passavam sorrindo, empurrando carrinhos, discutindo compras, reclamando do calor. E ali estava eu, segurando a verdade que destruía 2 gerações da minha família. E mesmo assim, senti uma força nascente dentro de mim. Uma força que não vinha de vingança, mas de justiça, de dignidade, da memória da minha mãe. Eu fechei os olhos e murmurei: mamãe, eu prometo, eu não vou cair como você caiu. Eu vou me levantar. E naquele momento, decidi, eu não enfrentaria minha filha ainda. Não mostraria nada ainda. Não falaria nada ainda. Porque isso não era momento de confronto. Era momento de estratégia. Minha mãe me ensinou, sem querer, que a verdade precisa ser protegida antes de ser revelada. E eu aprendi. Quando recostei no banco, meu celular vibrou de novo. Outra mensagem da minha filha: mãe, estou ficando preocupada. Me avisa, por favor. Não respondi. Ela insistiu: mãe, aconteceu alguma coisa? Podemos conversar hoje à noite? Eu respirei fundo. Ler aquilo doía, mas não enganava. Ela queria saber o que eu sabia, não o que eu sentia. E essa diferença diz tudo. Ignorei novamente, mas a terceira mensagem me fez estremecer. Mãe, não assine nada, nada mesmo. Nem aceite nada sem me avisar.
Foi aí que eu compreendi, com a clareza dolorosa de quem leva um tapa, minha filha tinha medo de que eu descobrisse a verdade, e isso confirmou tudo. A traição era real, a intenção era real. Eu guardei o celular no bolso e fechei os olhos. E tomei a decisão que mudaria tudo dali em diante. Eu procuraria ajuda legal imediatamente. Mas não qualquer ajuda. Eu precisava de alguém que acreditasse em mim. Alguém que não estivesse envolvido com ninguém da minha família. Peguei meu telefone e procurei o nome de alguém que eu não via há anos. Dona Amélia. Uma ex-colega minha, advogada aposentada. A mulher mais justa e mais firme que eu já conheci. Ela atendeu com a mesma voz doce de sempre. Etelvina? Minha querida, quanto tempo? Está tudo bem? Respirei fundo. Amélia. Não, não está. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: Diga onde você está. Estou indo agora. E naquele momento, pela primeira vez desde que perdi tudo, eu senti que não estava completamente sozinha, porque eu sabia. O que estava por vir exigiria mais força do que eu jamais precisei na vida. E eu finalmente estava pronta para enfrentar. Eu estava sentada no carro, com o sol da tarde atravessando o para-brisa e iluminando a pasta preta sobre meu colo, quando Dona Amélia chegou. A mesma postura ereta de sempre. O mesmo olhar firme, atento, capaz de enxergar intenções escondidas até em um silêncio. Ela estacionou ao meu lado, desceu do carro com a bolsa de couro presa ao antebraço e caminhou até mim com passos decididos. Entrei, Etelvina, disse ela. Você está tremendo. O que fizeram com você? Aquela frase simples, dita com um tom materno e protetor, quase me fez desmoronar. Quase. Mas eu respirei fundo, apertei as mãos e me mantive firme. Eu precisava ser forte. Pelo que vinha pela frente. Pelo que minha mãe não conseguiu ser. Ela sentou no banco do passageiro, fechou a porta e olhou para mim como quem olha uma filha perdida. Conte tudo, desde o início. Não omita nada. E eu contei. Contei sobre a empresa. Contei sobre a queda repentina. Contei sobre minha filha fechando a porta na minha cara. Contei sobre dormir no carro. Contei sobre o bilionário. Contei sobre o testamento. Contei sobre o nome da minha mãe. Contei sobre a culpa dele. Contei sobre minha filha tentando me retirar da herança. Contei sobre a assinatura falsa, sobre os e-mails, sobre o marido dela articulando por trás. Contei até perder a voz. Ela ouviu tudo sem interromper uma única vez. Apenas respirava fundo de tempos em tempos, como se estivesse organizando mentalmente cada peça daquele quebra-cabeça. Quando terminei, minhas mãos estavam geladas, meus olhos cansados. E meu coração parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Dona Amélia, então, abriu a pasta preta. Ela analisou documento por documento, linha por linha, vírgula por vírgula. Seus óculos deslizavam pela ponta do nariz enquanto ela mordia levemente a boca inferior. Um hábito antigo que eu conhecia bem. Era o sinal de que ela estava montando um caso. Um forte. Depois de longos minutos, ela fechou a pasta com firmeza. E disse, com uma clareza que me cortou a alma, mas também me devolveu coragem. Etelvina, você foi vítima de um golpe emocional e financeiro. Sua filha e o marido dela manipularam tudo isso para te enfraquecer. Eles tentaram criar uma narrativa para te tornar inapta, para te apagar. Meu peito se apertou. Eu não quero acreditar que ela faria isso, murmurei. Ela fez, respondeu Amélia, firme, mas gentil. E não adianta se culpar por não ter visto. Traição familiar quase sempre vem disfarçada de preocupação. Aquela frase atravessou meu peito como uma flecha silenciosa. Sim. Minha filha dizia sempre, estou preocupada com você. Só quero te proteger. Você anda distraída. Não acha que deveria me dar uma procuração? Eu nunca percebi, mas agora entendia. Ela não queria me ajudar, queria me substituir. Amélia se inclinou para frente, tocando minha mão. Você precisa prometer uma coisa. O quê? Não confronte sua filha agora. Eu não planejava. Ótimo, porque qualquer confronto agora pode ser usado contra você. Meu coração acelerou. Contra mim? Ela abriu a pasta novamente e apontou para uma das folhas. Veja isso. É uma declaração que sua filha enviou ao advogado do bilionário.
afirmando que você estava emocionalmente frágil, tomando decisões impulsivas e em risco de manipulação externa. Eu senti um nó subindo pela garganta. Mas eu nunca dei motivos para isso. Não importa, disse ela, firme. O que importa é que ela estava criando um histórico, construindo uma imagem. E se você for atrás dela agora, emocionada, ferida, exaltada, qualquer palavra sua pode ser usada como prova de instabilidade. Meu estômago revirou. Então, o que eu faço? E foi nesse momento que os olhos de Amélia brilharam de um jeito que eu reconheci perfeitamente. Era o brilho da estratégia. Nós vamos agir como adultos, como mulheres, como sobreviventes. Nós vamos investigar com calma. Vamos coletar todas as provas. Vamos reconstruir a linha do tempo. E quando a verdade estiver inteira, nós vamos expor, não com gritos, mas com documentos e leis. Engoli seco. E minha filha, ela respirou fundo. Se ela quiser enfrentar a verdade, enfrentará. Se quiser fugir, fugirá. Mas você estará protegida. De repente, pela primeira vez desde o início de tudo, senti uma fagulha dentro de mim. Uma fagulha de força, de lucidez, de coragem. Dona Amélia continuou. Primeiro passo, guardar essa pasta fora de casa e longe de qualquer pessoa ligada à sua filha. Eu posso deixar com você? Claro. Aqui estará segura. Assenti. Segundo passo, amanhã vamos juntos ao hospital. Ele vai te contar tudo. A versão dele, assinada. Vamos registrar cada palavra. Sim, ele disse que tinha mais. Tem, e eu quero ouvir também. E o terceiro passo? Ela respirou fundo, com um brilho frio e justo no olhar. O terceiro passo é derrubar o castelo de cartas que sua filha e o marido construíram, e fazer isso com a mesma elegância com que tentaram te destruir. Uma lágrima caiu do canto do meu olho, mas não era de tristeza. Era de renascimento. Ela segurou minhas mãos. Etelvina, você foi derrubada, mas ainda não caiu. Olhei para ela, sentindo algo dentro de mim se recompor, e ela completou. A história da sua mãe acabou em silêncio. A sua vai acabar em justiça. Deixei a pasta com ela. Quando fechei o porta-malas do carro dela, senti que um peso enorme saía das minhas costas, como se parte da dor tivesse saído com aquele ato de confiança. Amélia entrou no carro, abaixou o vidro e disse: Não faça nada hoje, não veja sua filha, não responda mensagens, não diga nada a ninguém. Amanhã, a verdadeira batalha começa. Assenti. Ela deu partida, virou a esquina e desapareceu. E eu fiquei ali sozinha no estacionamento, mas pela primeira vez em muito tempo, não me senti desamparada. A noite começou a cair, as luzes dos postes se acenderam, e naquele silêncio, eu percebi, o medo estava indo embora, e dando lugar a algo maior, a determinação. Eu entrei no carro, respirei fundo e murmurei: Mamãe, agora é por nós duas. A noite passou devagar, como se o tempo estivesse pesado demais para avançar. Eu fiquei dentro do carro, estacionada em uma rua tranquila, perto da casa de Dona Amélia. Ela insistiu para que eu dormisse lá dentro, com segurança. Mas o meu corpo estava tão inquieto que eu preferi ficar no carro mesmo, onde eu pudesse pensar sem interrupções. E pensar. Foi tudo o que fiz. Não preguei os olhos por um minuto sequer. A cada vez que eu fechava os olhos, via minha mãe, suas mãos marcadas pelo trabalho, seus ombros sempre cansados, seu olhar silencioso. Ela morreu carregando uma injustiça que nunca foi dita, nunca foi reparada, nunca foi nem mesmo entendida. E agora, décadas depois, eu carregava a mesma dor, mas com uma diferença brutal. Eu tinha provas, e tinha uma aliada, e acima de tudo, eu tinha consciência. Eu não estava mais perdida. Eu não estava mais implorando por abrigo. Eu não estava mais dormindo no carro por falta de opção. Eu estava dormindo no carro porque era a minha trincheira. E a batalha estava prestes a começar. Às 6 da manhã, o primeiro raio de sol iluminou o painel. Eu respirei fundo e ajeitei meus cabelos no retrovisor. Eu parecia cansada, mas não derrotada. Cerca de meia hora depois, Dona Amélia me mandou mensagem. Cedo assim, mas já estou pronta. Vamos ao hospital. Respondi imediatamente. Estou no carro, passo aí. E assim foi. Ela entrou no meu carro com a mesma postura impecável de sempre, segurando uma pasta nova, uma azul escura, diferente da de ontem. O que tem aí? Perguntei. Ela sorriu de lado.
Organizei todos os documentos que estavam na pasta preta. Fiz cópias autenticadas ontem mesmo, enquanto você descansava. Também deixei uma cópia em um cofre bancário e outra com uma amiga minha, promotora aposentada. Eu a encarei, atônita. Amélia, tudo isso em uma noite? Ela ergueu o queixo. Etelvina, quando uma injustiça está prestes a ser reparada, não se perde tempo. A proteção tem que ser imediata. Meu peito se encheu de gratidão. Obrigada. De verdade. Não me agradeça agora, ela respondeu. Ainda não começamos. O caminho até o hospital foi silencioso, cada uma imersa nos próprios pensamentos. Quando chegamos, o clima já parecia estranho. As portas estavam entreabertas, enfermeiros apressados, como se algo tivesse acontecido. Cida nos viu e veio correndo. Dona Etelvina, Dona Amélia, graças a Deus vocês chegaram. Meu coração acelerou. O que houve? A expressão dela estava aflita, nervosa. Ele acordou mais cedo e ficou agitado. Disse que precisava ver a senhora. Repetiu seu nome várias vezes, como se tivesse medo de não chegar até a hora certa. Engoli seco. Ele está consciente? Está, mas muito fraco. Fale com ele logo. Ele disse que tinha mais coisas para contar antes que fosse tarde. Eu e Amélia trocamos um olhar rápido. Era agora. Entramos no quarto. O bilionário parecia uma sombra de si mesmo, mais pálido, mais magro, mais próximo da fronteira invisível entre a vida e o fim. Mas quando ele me viu, seus olhos se iluminaram. Era como se a presença de alguém que representava seu passado, e talvez seu perdão, lhe desse um último fôlego. Você veio, murmurou. Aproximei-me e segurei sua mão. Sim, e estou pronta para ouvir tudo. Ele respirou fundo. O ar entrava com dificuldade. Saía ainda mais pesado. Eu não tenho muito tempo, então vou direto ao que importa. Assenti, firme. Amélia tirou um pequeno gravador da bolsa. Com sua permissão, senhor, vamos registrar essa conversa, para sua segurança e para a dela. Ele sorriu, fraco. Grave tudo. Eu quero que a verdade sobreviva a mim. Amélia ligou o gravador, e ele começou. A história da sua mãe não terminou na demissão, Etelvina. O quê? Depois que a expulsaram da cooperativa, ela tentou recorrer. Ela queria provar a verdade. Ela conseguiu documentos que poderiam incriminar todos nós. Todos. Meu coração disparou. Mas esses documentos desapareceram. Ele continuou. Engoli seco. Desapareceram. Como? Ele olhou para o teto como se buscasse força para reviver aquilo. Foram roubados por alguém que queria proteger o grupo e proteger a mim. Meu estômago revirou. Quem roubou? Ele respirou fundo e respondeu. Meu irmão. Eu levei a mão à boca. Seu irmão? Sim, ele destruiu as provas. E como sua mãe continuava insistindo, ele engoliu seco. Ele começou a espalhar boatos sobre ela. Dizia que ela era instável, que era emocional, que inventava histórias. Meu corpo inteiro estremeceu. Eu ouvi a voz da minha mãe, perdida no tempo. Eles disseram que eu sou exagerada. Eles disseram que eu confundi as coisas. Eles disseram que eu estou cansada demais. Não era fragilidade, era perseguição. O bilionário continuou. Um mês depois, sua mãe tentou tirar a própria vida, mas se arrependeu no último instante. Ele fechou os olhos, dolorido. Ela pediu ajuda, e ninguém ouviu, nem eu. Eu a abandonei. Uma lágrima escorreu pelo canto de seu rosto. E isso é a culpa que levei por toda a vida. Eu chorei, silenciosamente, profundamente. Minha mãe sofreu em silêncio, porque homens poderosos decidiram que a verdade dela era inconveniente. E agora, eu vivia a mesma história. Ele abriu os olhos novamente. Etelvina, sua filha está repetindo o papel do meu irmão. E o marido dela está repetindo o meu. Eles querem apagar você, antes que você seja reconhecida como a herdeira legítima. Meu peito apertou. Eles sabiam que eu estava no testamento? Sabiam que eu procurava alguém ligado ao passado e deduziram que você seria a escolhida. Eles tentaram impedir, primeiro destruindo sua estabilidade, depois tentando te descredibilizar emocionalmente. Meu corpo inteiro queimou por dentro. Eu fiz isso com sua mãe. Eles estão fazendo com você. A voz dele falhou. Amélia segurou seu pulso, sentindo o ritmo cardíaco acelerar. Senhor, respire devagar. Ainda não terminou. Fale o necessário. Ele assentiu. Etelvina, tem mais uma coisa.
a mais importante. Eu me aproximei ainda mais. Diga, por favor. Ele olhou fundo nos meus olhos e disse: a pessoa que está por trás de tudo não é sua filha, é o marido dela. E ele já tem um plano para tentar anular o testamento hoje, antes que eu assine. Meu coração disparou como um tambor. Como assim, hoje? Amélia perguntou, tensa. Ele continuou. Ele está vindo ao hospital, agora, com um advogado, para me pressionar a mudar tudo. Meu sangue gelou. Eu senti a verdade atravessar minha pele como gelo quebrado. Etelvina, ele sussurrou, você precisa se proteger, e precisa proteger a verdade. Foi então que a porta do quarto bateu, forte, e alguém entrou. Quando virei para olhar, meu coração quase parou. Era o marido da minha filha, de terno, com um advogado ao lado e um sorriso frio. A guerra tinha começado. A porta bateu com tanta força que o som pareceu atravessar o quarto inteiro, cortando o ar, a tensão e até minha respiração. Eu me virei devagar, ainda segurando a mão enfraquecida do bilionário. E lá estava ele, meu genro, elegante demais para aquela situação, calmo demais, controlado demais. E atrás dele, como uma sombra jurídica, um advogado alto, engravatado, com uma pasta na mão e um olhar que avalia tudo. O quarto, os aparelhos, o bilionário e depois a mim. Eu senti a pele do meu braço arrepiar. Amélia, ao meu lado, ergueu o queixo como quem prepara a guarda antes da batalha. O bilionário abriu os olhos com esforço e sua voz saiu como um sussurro doloroso. Eu disse que ele viria. Meu genro caminhou até a cama sem sequer olhar para mim. Seu perfume forte preencheu o quarto. Seu sorriso frio aumentou. Bom dia, senhor Eduardo. A voz dele era de falsidade pura. Soube que o senhor me chamou ontem, mas houve um atraso na minha agenda. Vim agora para resolvermos tudo antes da assinatura. Resolvermos. Como se ele tivesse qualquer direito de resolver coisa alguma. O bilionário tentou levantar a cabeça, mas falhou. Eu me aproximei para apoiá-lo. Meu genro me lançou um olhar de desprezo disfarçado. Ah, a senhora está aqui, dona Etelvina, disse ele com voz ensaiada. A família inteira estava preocupada. Eu senti o peito ferver. Mas Amélia foi mais rápida. Ela deu um passo à frente, sua presença preenchendo o espaço com autoridade. Bom dia, eu sou Amélia, advogada. Represento legalmente a dona Etelvina. O rosto do meu genro se contraiu por um segundo, pequeno, mas visível. Ele não esperava isso. Advogada? Ele repetiu, tentando manter o tom educado. Não achei que fosse necessário envolver esse tipo de gente numa situação familiar. Amélia sorriu, mas aquele não era um sorriso simpático. Era o tipo de sorriso que anuncia tempestade. Infelizmente, quando existem assinaturas falsificadas, transferências suspeitas e manipulação financeira, advogado não é apenas necessário, é indispensável. O advogado dele abriu a pasta, desconfortável. Meu genro se recompôs imediatamente. Falsificações? Manipulação? De onde você tirou isso? Eu o encarei pela primeira vez. E foi como olhar uma cobra, linda por fora, venenosa por dentro. Do mesmo lugar de onde veio a ideia de me tirar do testamento. Respondi com firmeza. Ele arqueou as sobrancelhas com falsa surpresa. Como assim? Eu só vim ajudar o senhor Eduardo a não cometer um erro. A senhora anda abalada. Sua filha está preocupada. Aquilo me cortou. Não porque fosse verdade, mas porque ele sabia exatamente onde cutucar. Amélia colocou uma das mãos sobre a pasta azul que carregava. Vamos evitar discursos, ela disse, controlada, e ir direto ao ponto. O que o senhor veio fazer aqui? O advogado do meu genro se adiantou. Meu cliente tem um documento que precisa ser assinado antes que o testamento seja oficializado. Ele abriu a pasta. Um contrato prateado, com várias páginas. É apenas uma atualização de beneficiários. Nada complexo. O bilionário tossiu forte, como se quisesse arrancar a própria alma de dentro de si, e sussurrou. Não, assino, nada disso. Meu genro continuou, ignorando a recusa. Como o senhor sabe, o estado de saúde dele é delicado. E decisões tomadas sob emoção podem prejudicar sua vontade real. Então nós apenas queremos garantir a vontade real dele é esta. Amélia interrompeu, apontando para o testamento oficial que estava sobre a mesa lateral, autenticado, validado e lacrado. O rosto do meu genro se endureceu.
Ele deu um pequeno passo na minha direção. A senhora está confundida, Etelvina. Muito confundida. Deve estar cansada. Dormindo mal. Ele baixou a voz, usando aquele tom venenoso que só manipuladores conhecem. Sua filha só quer ajudar. Ela quer te proteger de decisões precipitadas. Eu o encarei com uma calma que eu mesma desconhecia. E destruir minha empresa foi parte dessa proteção? E falsificar minha assinatura? E tentar impedir que eu recebesse a reparação pela injustiça que a minha mãe sofreu? Ele recuou meio passo. O advogado dele engoliu seco. Amélia cruzou os braços. Temos provas, muitas, e elas já estão em local seguro. O bilionário levantou a mão, pedindo a palavra. Aproximamo-nos. Seu nome, ele disse olhando para mim, está no meu testamento e ficará. Não se deixem intimidar. Eles só querem o que não é deles. Ele virou o rosto lentamente para meu genro. Você é igual ao meu irmão e fará o mesmo que ele, se ninguém te impedir. O silêncio no quarto mudou de temperatura. Meu genro arregalou os olhos por um instante, uma reação que ele não conseguiu esconder. Ali, por um fragmento de segundo, vi a verdade atravessando seu rosto. Ele sabia exatamente de tudo. Desde o início. Era ele. Sempre foi ele. Ele então sorriu, aquele sorriso cheio de dentes e vazio de alma. Vocês estão se exaltando por nada. Estamos apenas tentando ajudar. Esse ambiente é sensível. O senhor Eduardo pode não estar entendendo bem. O bilionário bateu a mão na cama com força surpreendente para alguém tão debilitado. Eu entendo melhor do que você jamais entendeu na vida. E, se não sair, agora, eu chamarei a segurança da minha própria casa. Meu genro finalmente perdeu o controle. Seus olhos se estreitaram, a mandíbula trincou e, por um instante, vi quem ele realmente era. Um homem que nunca aceitou ouvir a palavra não. Ele respirou fundo, tentando recuperar a pose. Muito bem, sairemos. Mas isso não acabou. Minha esposa vai querer explicações. E a senhora também, dona Etelvina. Eu dei um passo à frente. Diga à minha filha que eu darei todas as explicações. Mas não hoje. E não para você. Ele virou para mim e disse uma frase que não era ameaça explícita, mas tinha gosto de veneno. Tenha cuidado, Etelvina. Às vezes, a verdade machuca mais quem tenta revelá-la. Eu sorri com tristeza. Às vezes, é exatamente o que salva. Ele saiu, o advogado atrás. A porta se fechou e o silêncio, enfim, caiu sobre o quarto. O bilionário respirou fundo, aliviado. Eu precisava proteger você antes de partir. Toquei sua mão, meus olhos marejados. E eu vou honrar isso. Eu vou honrar minha mãe e vou honrar a verdade. Amélia colocou a mão no meu ombro. Etelvina, agora começa. A parte em que você deixa de ser a mulher derrubada e passa a ser a mulher que se levanta. Eu olhei para ela e senti. Senti profundamente. A guerra tinha mudado de lado. Eu não era mais a vítima. Eu era a adversária. O ar dentro do quarto parecia mais leve depois que meu genro saiu, mas não por muito tempo. A sensação de ameaça ainda pairava, como poeira que não assenta. Eu me aproximei da cama e segurei a mão frágil do bilionário. Aquele homem que, mesmo à beira da morte, tinha mais coragem do que muitos jovens que cruzaram meu caminho. Ele fechou os olhos por um instante e murmurou. Eles não vão desistir, facilmente. Amélia se aproximou do lado oposto da cama. É por isso que estamos aqui. Vamos registrar tudo que o senhor ainda puder dizer. Mas só fale se tiver condições. Não arrisque sua saúde. Ele abriu os olhos novamente e inspirou devagar, como se puxasse força do próprio passado. Eu preciso terminar, enquanto posso. A verdade precisa sobreviver a mim. Eu apertei sua mão. Estamos ouvindo e vamos proteger tudo. Ele assentiu, cansado, mas determinado. A revelação completa. Etelvina, começou ele. Sua mãe não perdeu apenas o emprego. Ela perdeu a reputação, a dignidade e o futuro. Minha garganta apertou, mas eu não disse nada. Deixei que ele continuasse. Quando ela começou a denunciar os desvios, eu me desesperei. Não queria ser exposto. Eu ainda era jovem demais para assumir as consequências. Então meu irmão tomou para si a tarefa de proteger a família. O termo proteger saiu cheio de veneno. Ele destruiu as provas que sua mãe reuniu e depois espalhou mentiras, dizendo que ela era desequilibrada, conflituosa, emocionalmente instável.
Aquela mesma frase, a mesma que meu genro estava usando contra mim agora. A história estava se repetindo com uma precisão assustadora. Sua mãe tentou recorrer, procurou advogados, foi de porta em porta, mas ninguém quis enfrentar a família mais poderosa da época. Eu respirei fundo, sentindo a dor dela atravessar o tempo. E quando ela percebeu que não venceria, guardou tudo dentro de si, até o fim, sozinha, destruída por uma injustiça que não merecia. Lágrimas deslizaram pelo meu rosto. "Perdoe-me", ele murmurou. Eu deveria tê-la protegido, mas protegi a mim mesmo e paguei o preço em culpa por toda a minha vida. Eu passei a mão no rosto, limpando as lágrimas. "O senhor está tentando corrigir agora, e isso já é mais do que muitos fariam." Ele fez um leve gesto de agradecimento. "Mas não é só isso que você precisa saber." Amélia aproximou o gravador, percebendo que estávamos chegando a algo maior. "Sua filha foi manipulada, mas também fez escolhas." Meu peito queimou. "Ela esteve aqui, falou comigo, com meu advogado. Fez pressão, disse que você não tinha mais capacidade e que ela deveria ser a única beneficiária." Eu fechei os olhos com dor. "E não foi só isso." Olhei para ele. "O que mais?" "Seu genro pressionou ainda mais. Ameaçou expor questões pessoais suas se eu insistisse em te manter na lista de beneficiários. Disse que você tinha dívidas altas, que poderia destruir minha fundação." Amélia anotava tudo rapidamente. "Ele estava tentando me convencer que você era um risco. O mesmo argumento que meu irmão usou contra sua mãe." Eu senti as mãos tremerem. Mas eu decidi não repetir o erro e coloquei seu nome em primeiro lugar, com cláusula irrevogável. O ar saiu do meu peito. Primeiro lugar, irrevogável. Aquele testamento era mais do que um ato de reparação. Era um pedido de perdão escrito em papel. "Por isso", continuou ele, "eles tentaram te destruir antes, para que, quando o testamento fosse lido, você não tivesse mais credibilidade. Nem estabilidade financeira, nem emocional, nem moral. A verdade era brutal, mas era a verdade. Eles queriam", ele murmurou, "que você fosse vista exatamente como retrataram sua mãe. Incapaz, frágil, desorientada." Eu senti um fogo subir pelo meu corpo, não de ódio, de indignação, de justiça, mas eu não permiti, e vou te dar tudo, tudo o que tomei da sua mãe, e muito mais. A confusão final. O bilionário começou a respirar mais rápido. Eu segurei sua mão imediatamente. Não se esforce, por favor." Ele balançou a cabeça. "Eu preciso... Etelvina, estou aqui." Ele virou o rosto e me encarou profundamente. "Existe mais um documento, um que ninguém viu, nem mesmo eles." Eu e Amélia nos entreolhamos. "Onde está?" Amélia perguntou. Ele apontou para uma caixa pequena sobre a mesa. Uma caixa de madeira escura, lacrada, com iniciais douradas. "Ali, a chave está sob o travesseiro." Amélia puxou a chave, abriu a caixa e encontrou um envelope grosso, envelope lacrado escrito com cera vermelha. "Para Etelvina, para quando ela estiver pronta." Meu coração parou. Minhas mãos começaram a tremer. "Dentro", ele continuou, "está a confissão completa, assinada, reconhecida e com detalhes que jamais poderiam ser contestados. Eu preparei isso há anos para o caso de não conseguir falar." Amélia colocou o envelope sobre meu colo, pesado, morno, cheio de vida e de morte ao mesmo tempo. "Esse documento", ele disse, "vai destruir seu genro e proteger você para sempre." A respiração dele começou a falhar. "Ele está entrando em insuficiência respiratória", Cida gritou da porta. "Doutor!" A equipe médica correu. Amélia desligou o gravador rapidamente, guardando-o dentro da bolsa. O bilionário apertou minha mão com sua força restante e murmurou, como se entregasse a própria alma: "Etelvina, acabe o que sua mãe não conseguiu. A justiça está nas suas mãos." E então o monitor apitou. Alto, forte, a linha ficou reta. Eu senti meu peito rasgar por dentro. Ele partiu, ali, na minha frente. Depois de décadas carregando culpa, ele morreu entregando a verdade nas minhas mãos. Eu encostei minha testa na dele e sussurrei: "Eu prometo, pelo Senhor, pela minha mãe e por mim, eu vou terminar essa história." E quando ergui o rosto, com lágrimas queimando meus olhos, a porta do quarto abriu novamente, e quem estava ali era minha filha, com o rosto pálido, os olhos arregalados, como alguém que chegou atrasada para impedir o inevitável.
Minha filha parou na porta como se tivesse batido contra um muro invisível. Ela olhou para mim, depois para o corpo do bilionário, depois para os médicos tentando reanimar o impossível. O rosto dela ficou branco. Era como se algo dentro dela tivesse se partido. Não sei se era arrependimento, choque ou apenas o medo de ter perdido a chance de controlar algo. Eu não me mexi. Ainda segurava o envelope lacrado contra o peito. Ele estava quente, pesado, vivo. Era como segurar o coração da minha mãe. Mãe, ela murmurou, engolindo seco. O que aconteceu? Não respondi. Eu não era mais a mãe implorando por abrigo, nem a mulher que dormia no carro, nem a empresária quebrada. Eu era a herdeira da verdade. Dona Amélia se posicionou ao meu lado, firme. Minha filha percebeu e se recompôs, como quem inicia uma atuação. E eu, mãe, por favor, eu só vim ajudar. Soube que o senhor Eduardo... Ela limpou os olhos mesmo sem lágrimas. Disseram que ele pediu para te ver. Eu a encarei com calma, com uma calma que ela não reconheceu, e isso a desconcertou. Ele falou comigo, sim, e contou tudo. Meu genro entrou logo atrás dela, assustado com a presença de Amélia e com a pasta que ela segurava. Seu olhar denunciava pânico, mesmo que ele tentasse disfarçar. Etelvina, não faça conclusões precipitadas. Ainda dá tempo de conversarmos em família. Eu ergui uma das mãos e o silêncio caiu. Ele obedeceu. A verdade não precisa gritar para ser ouvida. Falei devagar, letra por letra, como uma sentença. Vocês tentaram me destruir, financeiramente, emocionalmente, moralmente, e não conseguiram. Minha filha empalideceu. Mãe, não fala assim. Tudo o que fizemos foi por amor. Você não estava bem. Amélia tirou um documento da pasta azul e colocou na frente dela. Reconhece essa assinatura? Minha filha arregalou os olhos. Era a assinatura dela, solicitando a minha remoção do testamento, usando argumentos falsos sobre minha saúde mental. Ela recuou um passo. Meu genro segurou o braço dela discretamente, como quem tenta evitar que a verdade saia pelos olhos. Mas já era tarde. A verdade estava em toda parte. O desmoronar do antagonista. Isso é um mal-entendido, minha filha sussurrou. Amélia respondeu. Temos prints de e-mails, registros de transferências, solicitações de empréstimos falsificados, pedidos de alteração do testamento e depoimentos gravados do Sr. Eduardo. Meu genro tentou avançar para pegar a pasta. Amélia colocou a mão na bolsa como quem prepara uma arma invisível. A cópia não está aqui. E mesmo que estivesse, o senhor não tocaria nela. Ele congelou. Foi bonito ver. Finalmente, ele experimentava o medo que tentou plantar em mim por anos. Minha filha levou as mãos à cabeça. Mãe, por favor, eu não sabia de tudo. Foi ele que falou que a senhora não ia conseguir lidar, que precisava de ajuda. Pela primeira vez, vi desespero verdadeiro e percebi algo profundo. Minha filha não era inocente, não era vítima, mas também não era totalmente má. Ela foi fraca, muito fraca. E o marido fez dela uma marionete. Eu respirei fundo. Eu te perdoo como mãe, mas não como mulher. E nunca como vítima. Meu genro tentou segurar sua mão, mas ela a puxou. Era tarde demais. A justiça começa no fim do dia. Amélia protocolou. Denúncia por falsificação de assinatura. Denúncia por fraude documental. Denúncia por manipulação financeira. Denúncia por tentativa de coagir, pessoa vulnerável. Abertura de inventário com testamento protegido, adição do depoimento gravado do bilionário e uma cópia do envelope lacrado que continha a confissão final e toda a história da minha mãe foi anexada ao processo. Meu genro tentou entrar com uma liminar para invalidar o testamento. Perdeu. Tentou outra. Perdeu de novo. Quando percebeu que a casa estava caindo, largou minha filha para tentar salvar a si mesmo. Mas já era tarde. Os advogados dele abandonaram o caso. Nenhuma estratégia funcionava contra provas tão sólidas. Ele perdeu o emprego, perdeu reputação. E a justiça o proibiu de se aproximar de mim ou de tentar agir em meu nome. Minha filha se separou. Buscou ajuda psicológica por conta própria. E depois de meses, me procurou, não para pedir herança, não para manipular, mas para pedir perdão. Eu a ouvi, com calma, porque o perdão é uma escolha e uma liberdade, e eu escolhi seguir em frente.
A consequência que brilha o testamento foi lido oficialmente 3 meses depois. Eu recebi uma casa que era da família dele, investimentos que garantiram minha tranquilidade, parte de uma fundação destinada ao nome da minha mãe, cartas pessoais dele pedindo perdão a ela. E o mais simbólico, um fundo de amparo para mulheres injustiçadas no trabalho, em nome de Dirce, minha mãe. Eu chorei. Chorei como uma filha, como uma mulher, como alguém que finalmente viu a justiça atravessar o tempo. Hoje, enquanto escrevo estas palavras, tenho 68 anos. Perdi tudo. Recuperei tudo. Mas o bem mais valioso que ganhei não foi dinheiro, foi clareza. Aprendi que a maior força de uma mulher madura é o silêncio que escuta, a paciência que espera e a coragem que age. Minha mãe sofreu sozinha. Eu, não, porque eu decidi quebrar o ciclo. E deixo aqui uma mensagem que carrego comigo todos os dias. Família não é quem nasce do nosso sangue. Família é quem honra o nosso nome. E quem escolhe a verdade, mesmo quando ela dói. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por permitir que a memória da minha mãe renascesse. E por favor, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias profundas, emocionantes e transformadoras como esta. Obrigada, de verdade. Que a justiça, a verdadeira, sempre encontre você.